Bom dia, meus queridos, meus amados, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo, isso é muito importante. Muito obrigado a todos vocês, toda a honra, toda a glória, sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. Meus queridos, eu peço desculpas, eu estou muito gripado, estou com tosse, bem resfriado mesmo, me pegou de jeito. Então me desculpe a voz, me desculpe se por acaso eu tiver que tossir, mas em breve, né, tenho certeza, se Deus quiser, eu estarei bem, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? E começando hoje com a pregação de Billy Graham, que é a seguinte: hoje, sexta-feira, 10 de fevereiro, a pregação de Billy Graham é essa: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1,3. Deus criou você e o fez conforme a sua imagem. Você foi criado conforme a imagem e semelhança do Criador. Deus tinha um propósito a criá-lo e o primeiro deles era que tivesse comunhão com ele. O homem estará perdido, confuso e sem direção se não tiver comunhão com o Senhor. E por não saber onde está, ele sempre vai sentir que, seja onde for, ali não é o seu lugar. Há milhares de pessoas que reconhecem e confessam que são infelizes. Segurança econômica, diversão, prazer e um bom lugar para se viver não trazem a paz e a alegria que elas desejam. Isso acontece porque o homem foi criado conforme a imagem de Deus e nunca encontrará o descanso, a felicidade, a alegria e a paz em plenitude até que se volte para ele. Bom, queridos, como sempre, né, Billy Graham nos dando uma aula de como sermos verdadeiros cristãos, né? E hoje ele focando que só seremos realmente felizes, teremos felicidade, paz, né? Realmente na plenitude, se nos voltarmos para Deus, né? Se tivermos comunhão com Deus. De outra maneira, né? Não alcançaremos essa paz, essa felicidade, né? Nunca, né? É somente Deus que pode nos dar tudo isso, né? E muito mais. E, queridos, hoje, para nossa reflexão, livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, e ele diz o seguinte: por que persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém. Bom, queridos, aqui, mais uma vez, né, Paulo ensinando ao povo da Galícia a importância de agradar a Deus, né, de sermos os servos de Deus, né. Então aqui eu acho bacana porque ele começa perguntando, né, por que eu, né, eu quero a aprovação de homens ou a aprovação de Deus, né? Ou procuro agradar a homens ou procuro agradar a Deus? Daí ele mesmo que ele dá a resposta, né? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, né? Então, aqui a lição que eu tiro aqui é o que, né? Que nós temos que agradar, é claro, a Deus, né? Levar uma vida que agrade a Deus, como a gente fala aqui todos os dias, né? Então, a importância de se agradar a Deus, mesmo que isso desagrade aos homens, né? Então, que é lógico que a nossa preferência, né? O nosso foco seja em agradar a Deus, né? Desculpa, queridos. Em agradar a Deus, né? Dá licença. Seja em agradar a Deus e não aos homens, né? Nós lemos, né, outro dia
Também em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e os outros apóstolos respondem, né, que eles querem, né, e vão obedecer a Deus, né, a importância de obedecer a Deus e não aos homens. E aqui Paulo diz mais ou menos a mesma coisa, só que aqui ele diz com relação a agradar, né, que ele vai agradar a Deus, né, a vida dele é para agradar a Deus, mesmo que isso, como eu disse no começo, que mesmo que isso desagrade aos homens. Então, queridos, hoje, né, sexta-feira, dia 10, pense bastante nisso, né? Você agrada primeiramente a Deus ou você agrada primeiramente aos homens, né? Você leva uma vida que você fica se preocupando com os outros nesse sentido, né? Não se preocupando em ajudar, não, mas se preocupando nisso, o que os outros vão pensar de mim. Então eu vou agir dessa maneira, porque assim eu vou agradar, né, o meu amigo, vou agradar os colegas do serviço, eu vou agradar aqui na minha casa, então eu seria assim dessa maneira, né? Ou não, eu seria assim, porque assim é o jeito que agrada a Deus. Eu tomarei essa decisão, farei essa escolha, colocarei essa roupa, farei isso, farei aquilo, porque isso agrada a Deus, né? Se desagradar alguém do meu serviço, se desagradar alguém da minha casa, se desagradar algum vizinho meu, né? É um problema dele, né? O que importa é que eu esteja agradando a Deus. É claro, né, queridos, que não vamos ser também, né, como minha mãe dizia, a ferro e fogo, é claro, né? Nós somos, né, maleáveis, somos gentis, somos agradáveis, né, com as palavras, principalmente em casa também, que tudo começa na nossa casa. Então é claro que a gente vai conversar, dialogar, né, e não tomar atitudes também drásticas, né, e radicais. Não, tudo com moderação, né, tudo com amor primeiramente, né? Então eu vou agradar a Deus porque eu amo a Deus, né? Então pegando um gancho aqui hoje de Billy Graham, né, eu vou agradar a Deus porque eu vivo em comunhão com Deus, né? Então Deus me fez a sua imagem e semelhança. Então eu vou agradar a quem me criou, eu vou agradar a Deus. Então é claro que a gente não pode, né, também forçar a barra, né, e querer impor aos outros a maneira nossa de ser. Não, nós vamos dar o exemplo, nós vamos falar, nós vamos mostrar que estamos agradando a Deus e que é assim que a gente deve viver. Então em casa a gente tem muito mais liberdade, né, de falar isso, de ensinar isso. Então, que a gente tenha essa dignidade, vamos dizer assim, de agradar a Deus, mesmo que isso desagrade aos homens. Tá bom, queridos? Então, pense bem, tire um minutinho hoje para pensar. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Pense bem, né, como você anda, melhor dizendo, quem você anda agradando, né, a Deus ou aos homens, tá bom, queridos? Eu sei que você, claro, pensando, você, meu querido, você, minha querida, você pensando, você refletindo, você vai saber que você anda agradando muito mais a Deus do que aos homens. Tenho certeza disso, que a gente continue assim e que cada vez mais a gente agrade ao nosso Pai Celestial, né? Isso sim é que é a maneira certa de vivermos em comunhão com o nosso Pai. Tá bom, queridos? Muito obrigado, então. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima sexta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, nos dê muita saúde, nos dê muita sabedoria, né? Para que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas certas, nos momentos certos, nas horas certas, e que essas decisões nos aproximem cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, que ele deixe seu recado, deixe sua sugestão, deixe sua pergunta. Eu peço a você a gentileza de deixar aqui o seu like, o seu joinha,
de você se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito ainda. E, se possível, que você divulgue também nas suas redes sociais o canal. Dessa maneira você estará também semeando, compartilhando a palavra. E isso agrada muito ao nosso Pai, em nome de Jesus. Tá bom? Que espalhar a palavra é uma das nossas obrigações como cristãos também, né? Que a gente espalhe a palavra de Deus, que a gente divulgue todas as maravilhas que Deus faz na nossa vida, né? Isso é muito importante. Tá bom, queridos? Peço desculpa mais uma vez, né, pelo meu cansaço em falar, pela minha voz, pela minha tosse, mas estamos aqui, graças a Deus. Deus nos dá essa oportunidade, está nos dando essa oportunidade, então que a gente tire proveito dela de qualquer maneira, tá bom, queridos? E a nossa oração hoje é a seguinte, oração do dia. Ajuda-me hoje, Pai, a dizer às pessoas que elas podem ter comunhão contigo, que o teu amor me capacite para isso. Amém. Então é isso, queridos. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Não esqueçam que Deus está no controle, sempre esteve, sempre estará. E que o que importa é que a gente leve uma vida que agrade ao nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus. E amanhã, Deus permitindo, estaremos aqui de novo semeando, divulgando a palavra, e eu conto com a sua presença, que abrilhanta demais esse nosso encontro, tenha certeza disso, tá bom? Tchau, queridos, Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus, tchau, tchau.